com o Multiverso na 92. Rock Pop, o Multiverso nos conecta. Você terminou o bloco falando que os cachos nos conectam, mas eu não tô vendo os seus. Era uma vez. Tem mensagem? 984410010. Não mais capaz de Catiscosse. Enquanto eu vou construindo a narrativa aqui na minha mente. A gente tem o boa tarde do nosso querido Arildo Matos e o Flávio de Sangão também passou por aqui. Vamos lá, o Crespo na minha época de adolescente, ele não era valorizado. Nem um pouco, né? Então, assim, acabou que o meu cabelo foi fazendo uma transição de quando eu nasci criança, era bem encaixadinha, daí minha mãe foi cortando o cabelo, tinha uns piolhos, daí cortava a gente Joãozinho, e daí meu cabelo foi mudando um pouco de estrutura. Ó, tô resumindo, talvez você que tá ouvindo agora se identifique também. Ele mudou, engrossou muito o meu cabelo, tinha um cabelo na cintura, eu tava assistindo uma novela chamada Felicidade. Fui numa cabeleireira na esquina da minha casa, pedi pra cortar aqui, perto da orelha, aí nunca mais. Ele ficou assim, uma coisa que nunca teve mais forma, nada. A nossa convidada aqui quase teve um mini infarto. Então assim, é muita coisa errada, né, ao longo da minha vida, sabe? E daí, então assim, aí eu comecei a surfar, eu ia pra praia, não cuidava direito, até parafina direto eu passava no cabelo. Então foram assim, anos de judiação. Né? E daí eu comecei a descobrir alisamentos, assim, comecei. E daí eu acho ali assim, ó, e me prejudicou, viu, ao longo da minha vida, porque eu tinha muito baixa autoestima por causa do meu cabelo. E daí quando eu descobri o alisamento, eu aderiu. Exatamente, eu gostei. Hoje, inclusive, há 22 anos que eu vou na mesma, virou minha amiga, né? A minha cabeleireira, que é a Jo lá de Laguna, que abriu o salão de shampoo. E assim, aí hoje eu aliso, mas eu faço cacho. Eu aliso o cabelo pra fazer o meu cacho de babyliss. Então, há 22 anos você alisa o cabelo? Sim. Eu alisava desde que eu tinha 12 anos. Sim. Então eu deixei de alisar faz uns 6. Mais ou menos na mesma época, porque eu comecei a alisar bem mais tarde. Com 20 anos, mais ou menos. Mas foi uma libertação, meninas. Então, hoje a Lê, né, tem esse cabelo crespo, coisa mais linda. E tem gente que nem me sonha como sou eu de cabelo liso, né? Não tive coragem de fazer transições, porque eu não sei o que vem por aí. Nem sei se é crespo ou liso, mas a gente tem duas convidadas maravilhosas aqui. Né? É isso aí, a gente sabe, né? Que elas seguram mesmo, que você já relatou a sua história aqui. Elis Campos, boa tarde, seja bem-vinda. A rainha dos cachos. Que cabelo lindo que você tem. Obrigada. É um loiro de cachos. Mas nem sempre foi assim também, que tudo que tu passou também passei. Passasse até fazer a transição. Foi isso, Elis? Fiz minha transição tem mais ou menos uns 12 anos e passei por tudo. Eu usava um alisamento definitivo, não usei formol, mas usava um alisamento de tio-glicolato, né? Sim. Então usei muito tempo. Aí quando o meu cabelo começou a entrar os brancos, daí era muita química, né? Aí eu fui obrigada a escolher. E eu sempre fui assim, ó, eu sou cabeleireira há 25. Então assim, ó, e eu aprendi com a minha mãe, né? Tem que estar impecável. Porque você é a sua vitrine. Sim, sim. Exatamente. A gente é a nossa vitrine. Mas eu sempre digo, cabelo e sobrancelha é a moldura do rosto. Mas daí, quando que você tomou essa atitude, né? Porque, como eu falei, sempre houve uma imposição de beleza. Sim. Né? Você ter cabelos lisos. Sim. Né? Até tinha uma época na década de 80 do permanente, Sim. que foi terror. Faço ainda. A gente faz? Não, mas aquele que fazia lá com os cortes lá da década de 80, eu achava muito meio esquisito. Mas enfim, permanentes, mas aí depois o liso de volta. Sempre o liso era o símbolo da beleza. Sim. Quando é que você... Não, agora não. Você teve a sua experiência particular, mas como profissional, especialista em cachos, quando você resolveu assumir? Foi há 9 anos, 10 anos atrás. Que daí eu descobri, eu ia muito às feiras em São Paulo e um amigo me apresentou uma marca americana criada por uma mulher. E ela como que eu vou te explicar? Produtos para cabelo cacheado que não tinha no Brasil. Aí eu comprei a ideia, fui, me apaixonei. Só que no primeiro ano foi muito inviável, porque era em dólar, era muito, o preço era inacessível. Sim. Depois no outro ano fui na feira, fiz um curso, trouxe os produtos, um kitzinho para casa, né? O salão era em casa, até que daí eu resolvi comprar a ideia, que daí ele conseguiu uma distribuição. Ele disse, Elis, tô com distribuição aí pro sul, o que tu acha? Vamos embarcar? Eu disse, vamos embora, porque não dá mais. Aí colocou lá. Até então eu estava na transição, mas eu escovava. Sim. Aí eu resolvi, disse, eu vou botar a cara no vento, assim, vou botar a cara no sol, vou assumir. E comecei. Passei pelo óleo de coco. Assim, a gente tem conversa assim há muito, porque é um assunto vasto e muito rico.
e ainda muito pouco explorado. Pouco explorado. Também a sua filha, né? A Jaqueline Campos, maravilhosa, tá aqui também. Boa tarde, seja bem-vinda. Você também trabalha com a mãe? Trabalhamos juntas. E você é crespo? Não, né? Lado, é bagunçado, né? Gostei desse estilo. Eu gosto. Eu também. Mas vamos lá. Então, eu acho que agora, como forma de inspiração mesmo, queria que você falasse desse processo, né? A Lê já passou por isso e já relatou aqui no Multiverso. Que tem que ter muita rede de apoio, tem que ter força de vontade. Conta pra gente, Elis. Então, você precisa, para passar por uma transição, você sente um chamado dentro de você. Você diz assim, chega. Acabou. Deu. Não dá, não aguento mais. Aí você simplesmente vai buscar conteúdos. Na minha época não tinha muita coisa, né, Ale? Sim. Não tinha muita coisa. O que me ajudou muito é que eu vim de uma época que já tinha bastante conteúdo, bastante gente relatando. Sim. Né? Então, mas imagino na sua que, assim, é o que você falou, na cara, na coragem, né? Sim. Vamos ver o que vai dar. E deixar crescer, ficar com 2 texturas, que é o caso que, Nossa, isso é horrível. você passaria... Eu passo. Se deixar a raiz crescer muito, eu fico. Marcado, né? Sim, fica bem marcado, fica com 2 texturas. E aí vem a rede de apoio. Sabe, você precisa de uma rede de apoio, alguém que, se tá achando feio, mas pelo menos não fala pra ti. Então, assim, ela não te julga. Diz, não, amanhã vai estar melhor. O que você precisa? E hoje tem uma gama de produtos, né? Nossa, sim, perdeu a paciência e cortou também? Assim, cortou bem curtinho. Dá pra fazer o Big Shop, que é o corte grande. Sim. Que tu tira toda a parte lisa e tu assume de vez. E assim, ó, tu se liberta. E assim, é algo muito emocional. Você em busca, quando você decide isso, você tá numa como é que eu vou dizer, na transição de valores emocionais dentro de ti. Ô, Elis, quando que você descobriu assim, nossa, tô livre agora? O cabelo cresceu, agora quando eu tô crescendo. Ele cresceu, mas ainda eu passei pelo óleo de coco. Pois é, você não terminou de falar. O que é passar pelo óleo de coco? Que é? Gente, não se usa óleo no cabelo. Não se usa óleo vegetal nem mineral no cabelo. Ele destrói. Cabelo é fibra sobrepostas. Então, você coloca o óleo no cabelo, ele faz, é igual um sinteco numa madeira. Ele sela. Ele blinda ali. Ele blinda, acabou. Acabou, só crescendo. Não entra nada. Não entra nada. Não entra tratamento, a química é difícil, estraga o cabelo. Só que a grande maioria não sabe, né? Eu costumo dizer que eu sou um peixe-rei num oceano. Porque eu não canso de falar isso. Porque as clientes que me seguem, as clientes que estão comigo há mais tempo, que elas compraram essa minha ideia, porque eu tenho cunho científico também. Elas sentiram no cabelo que isso é verdade. É verídico, é verdadeiro. Sim. Em todas as texturas, com todos os tipos de curvatura. Ô Jaque, e esse trabalho de conversa, né, com as clientes de vocês, é uma terapia também. É uma terapia. Vocês têm que entender, né? Conta pra gente. Com certeza, porque a mulher, quando quer mudar o cabelo, na verdade, ela tá mudando alguma coisa dentro dela. Gente. Então... O homem talvez não entenda, mas a mulher, o cabelo pra mulher é algo tão importante. E o salão acaba sendo, assim, uma terapia. Uma mesa, uma cadeira onde a gente tira as amarras, né? E, de fato, assim... Ainda mais fazendo um processo de transição. Com certeza. Até porque se os profissionais não passarem confiança, a experiência vai ser mais traumática ainda. Com certeza. Eu falo que eu fui cortando o cabelo aos pouquinhos. E aí eu cortava em qualquer salão. Porque eu tinha muita vergonha, eu só queria me livrar daquilo. E todas as vezes que eu cortava, me passava pela cabeça. Eu acho que mês que vem eu vou alisar de novo. Eu não vou aguentar. Todas passam por isso. Todas, a gente recebe muitas lá que tô na 3ª tentativa de transição. Aí encontrei vocês. Então daí o nosso atendimento é diferenciado. Eu sou terapeuta também e eu trabalho nesse lado. Ai, que maravilha, Elis. Vou te levar lá e descobrir qual é a tua dor. O que te levou a fazer essa transição? Qual é o teu objetivo? Como que você gostaria de se ver? Porque tudo é possível. Nada é impossível nesse mundo, gente. Nada. É só você ter o conhecimento e no nosso ver, assim, o acolhimento. Acolher. Se colocar no teu lugar. Sim, se raspar o cabelo, as pessoas nascem como, assim? Como é que sabe o... Calma aí, Gica, repete a pergunta. Assim, ó, gente, eu quando tive problemas com o meu cabelo... Você quis raspar? Quis raspar várias vezes. Eu vivia com ele preso. Eu passei quase assim até meus 18 anos com ele praticamente preso.
tempo todo. Dor de cabeça o tempo todo. Vivia molhando, passando um monte de produto eu vou te gel. falar que eu cortei o meu justamente por causa disso. Porque eu vivia com ele preso. Então você... Eu sempre tive muito cabelo. Sim. E eu vou, quer saber? Mas tá aí eu tava com mesmo. medo como que ele ia nascer. Se Sim. você raspa o cabelo, ele pode mudar a estrutura, Elis? Não, pra ele mudar a estrutura é pelo teu DNA. Ele só vai mudar a estrutura se tu passar por um processo de doença muito grave, que tu precisa usar intervenção de remédios fortíssimos. Aí, tanto que tem muita gente que passa por doença, sabe, meu cabelo era liso e de repente começou a vir crespo. Sim. Aí há uma mutação genética. Tá, mas ele também depende da genética também, Sim. né? Sim. Você vai puxando, né, a sua etnia, enfim. Sim. A gente faz toda uma anamnese, preenche uma ficha e faz uma anamnese dessa cliente para acompanhar ela. Como é que é o fio, a densidade, o tipo de fio, como que é, entendeu? E assim, uma cacheada, uma crespa, crespíssima, elas têm várias texturas numa mesma cabeça. Então, o cabelo nunca é igual. Ele de um lado é mais crespo, mais fechado, do outro lado é mais aberto. Às vezes a parte de trás, o meio, ela é mais grossa, mais assim, arrepiada. Então daí e aí isso tudo vai conhecendo, vai construindo. Sim. Ai, tô adorando. Intervalo e voltamos já com mais cachos. Vamos ver se até o final do programa você não vai lá na Elis? Gente, assumir seus cachos? É que assim, ó, eu com certeza gostaria de ter uma experiência lá com elas, né? Mas como eu falei, eu também amo, né? Que virou minha terapeuta e que me ajudou. Eu lembro certinho, a primeira vez que eu fiz, eu saí chorando. Eu fiquei assim, a saber que eu podia lavar o cabelo e não ter que prender. É a mesma coisa que uma pessoa da transição também. Pra mim foi uma libertação. Hoje não é um karma eu ir fazer isso, né? Eu acho que é mais questão de se assumir do seu jeito. Aí sim. Aí eu acho que pra mim valeria, assim, mas... É que aquela história, né? Não vale sair de uma ditadura pra entrar em outra também, né? Não, eu acho que o importante é a mulher se sentir bem. Exatamente. Também, e veio ao encontro do que você falou agora. Não é ditadura, você tem que se sentir bem. Se é alisada, se é cacheada, se é... E nós vamos fazer um intervalinho, mas deixa eu fazer um registro aqui. Ganhei uma escova de cabelo maravilhosa. Mas não é qualquer escova, porque depois ela vai explicar. Então tá, diferença. depois ela explica. E uma fronha de cetim. E ela vai explicar. Ela vai explicar. Gisele, como assim ganhar uma fronha pro cabelo? Você vai entender depois do intervalo. Agora na 92, Gica e Koga, no Multiverso. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. 984410010 é o nosso WhatsApp. Alê, tá chegando mensagens. Tem um Erickson, tô na área, meninas, um beijão. Um beijão, Erickson. Tava sumida, hein? Só fica mandando mensagem pro Dino, vou puxar a orelha da galera. Alê fica com ciúme, hein, gente? Eu fico. Na verdade, só pode mandar mensagem pro Dino quinta-feira, quando eu tô com ele no Rock Resenha. Então tá amanhã bom. pode mandar. As meninas do Multiverso ficam ciumentas, viu, galera? 984410010. O Kaiser falou, boa tarde, falei com vocês pelo Instagram, sou da Green Day Cover de Blumenau e nos indicaram o evento de vocês dia 17 e gostariam muito de estar juntos. Kaiser, infelizmente o line-up já está fechado, mas a gente se compromete a receber aqui. O dia que vocês estiverem por Criciúma, passem pelo Multiverso e venham contar a história da banda de vocês. Mas eu queria um Green Day no nosso festival, hein? Então manda o material que a gente encaminha pro nosso Gui Farias, vai que, né? No próximo vocês... Como é que é? Não? Deixa só no fundinho, Então faz de conta que tem Mas um Green Kaiser, Day. manda aqui pra gente que a gente vai encaminhar, tá bom? Fazia tempo que eu não cantava a capela, hein? Pois é, e a nossa querida Célia deu depoimento aqui falando que a cada mudança o cabelo é o primeiro a sofrer. Boa tarde, meninas. Tem razão também. Nós recebemos hoje o Cacho nos conecta, né, gente? Aqui no Multiverso, a Elis Campos e a Jaqueline Campos, mãe e filha, são empreendedoras, tem um espaço bem legal que fica bem perto da prefeitura, né? Elis, explica onde é que é o espaço de vocês. Ele fica ao lado, em frente ao pátio da prefeitura. Sim, o estacionamento ali, né? Em frente àquele estacionamento, uma casa roxa, não tem como se perder, do lado de uma construção da Fontana agora, bem de esquina. Sim, é bem fácil, gente. Fácil. Chegar ali pra querer estacionar pra ir no parque ali, o parque da prefeitura, né? Aquela rua lateral da que tem a mesquita. Exato. Não tem erro, não tem erro. Não tem erro, né? A gente explicou bem, é o estilo Criciúma mesmo. O nome da rua ninguém falou, mas as referências... Duarte da Costa. Ninguém vai saber também. Porque aqui vocês não falam o nome de rua, né? Aqui é toda a vida reto, dá um ponto a Casa Roxa. Vira as esquerdas e a Casa Roxa. Mas, Elis, nós estávamos falando de Cacho. E você terminou
terminou o bloco falando que ela ia explicar sobre... Relatamos, fizemos o nosso desabafo aqui, foi quase divã aqui, né? Divã com a Elis. Soubemos que ela é terapeuta também, e isso é importantíssimo, eu acho. Que é já um diferencial dela, né? Nós estamos falando da transição, da libertação pro seu cabelo. O seu cabelo, como ele é. Né? Não o que foi imposto pela sociedade. Você trouxe pra gente escovinha e uma fronha. Conta a importância da fronha. A importância da fronha do tecido assim liso é por causa das fibras, porque algodão você fica roçando, o teu cabelo é fibra com fibra briga. Então tu acorda um leãozinho. Nossa! Toda a vida desganipado. Agora eu vou tirar uma dúvida ao vivo. É por isso que eu tenho nozinho na ponta do cabelo? Exatamente. Então não adianta cortar, eu tenho que trocar. Não, tem que cortar. Lógico, fazer um corte a cada 3 meses. Mas pra ele não formar o nozinho. Não formar, é dormir no cetim. Sempre. Ou na touca ou na fronha. Tanto lisas como cacheadas. Gente, nunca ninguém me contou isso. Touca, tu comentou. Eu uso touca. De cetim? É. Ai, não mesmo. Que maravilha, agora só cetim. Obrigada, Elis. Que descoberta aos. Não vou falar a minha idade. E a escova? A escova, deixa tipo baixo. assim, tu vai lavar o cabelo de vez. Isso aí é uma dica pra crescimento, tá? Pra uma irrigação sanguínea à noite. Vocês lembram que no tempo das nossas avós ou bisavós ou filmes de época, anos 20, 30, se via aquela senhora, aquelas mulheres na frente da penteadeira. Naquela penteadeira linda. As 100 escovadelas da beleza. Então, quando você ativa a circulação sanguínea do teu couro cabeludo à noite, aí depois você vai dormir, né? Então, à noite, fica tudo trabalhando ali, o teu corpo trabalhando. Ele ajuda, estimula o crescimento desse fio. Uau! Desse folículo. Não era por acaso. Não, aquelas lindas... Você não reparou, mas a sua escova é diferente da minha. Sim, a minha é pra cabelo liso. E a minha isso? E a minha, ela parece pra fazer uma fitagem, um polvo, né? Pra te polvo, ajudar na fitagem. Deixa eu ver a sua, Lê. Não vi, não conheço. Depois a gente vai postar uma foto ali no Sim, com as multiverso. escovas. Deixa eu ver enquanto isso. Mas vamos lá. Vamos falar do cabelo crespo em si. Dá muito trabalho? Como é que é o cuidado? Não dá trabalho. É questão de tu aceitar. Ó, meu cabelo é crespo, eu gosto disso. Agora eu vou procurar profissional especializado nisso, que eu me afine, né? Que tem aquela sinergia. E os produtos. Que produtos eu vou usar? Sim, então o primeiro passo são produtos, né? Procura um profissional. Isso, tu aprende como tu vai lidar com o teu cabelo, como que tu vai usar. Tanto que eu bato na tecla que eu desenvolvi uma técnica de chuveiro. Um protocolo muito seu. Um protocolo de chuveiro por conta dessa abençoada aqui, ó. Ela me inspira. Eu uso no banheiro, eu saía do banheiro porque quanto mais encharcado o fio, mais o cabelo fica leve, mais a fitagem fica, a definição fica melhor e dura mais a fitagem. E o produto entra mais no cabelo, é isso? Mesmo. Então daí, era aquela briga, né? Ela morava comigo, o banheiro vivia assim, a gente escorregava porque era muito creme. Eu já escapei de cair várias vezes. Que perigo! Porque eu já fico liso por causa disso. Aí eu disse, eu vou fazer isso no chuveiro, no box. Claro. Aí comecei a fazer, eu divulgo ali no Instagram, tudo, eu ensino todo dia, cada vez que eu lavo eu faço, pra ensinar a fazer a fitagem no box. Que daí tá tudo ali dentro, não vai escorregar ninguém, não vai se machucar. O que é a fitagem? Fitagem é quando tu divide o cabelo, passa o creme e aí tu usa a escova, que eu dei pra ler, usa a escova pra fazer as fitas. Então, quando tu divide o cabelo, isso aqui é uma fita, ó. Então, isso aqui uma é fitagem, mecha, né? Como se pegar uma mecha. Mechas finas ou largas, depende como tu quer o resultado. Tu faz, essas são as fitas. Sim. E aí tu ativa esse cacho com o cabelo bem encharcado, pouco produto, e aí a gelatina e pronto. E secando, depois não penteia mais. Não penteia mais. Aí tu vai ativar ele aqui assim, na toalha tem outro segredo. Opa! Toalha de malha até pra você. Toalha de malha. Ou camiseta. Malha de camiseta. Isso, camiseta. Pra tirar o excesso da água. Porque o nosso cabelo é fibras, como eu falei. Imagina uma escama de peixe. Nosso cabelo é todas aquelas fibras sobrepostas. Se tu bota uma toalha fofinha pro corpo, no cabelo, as fibras vão fazer assim. Ele já vai secar eriçado, com frizz. Por mais que tu coloque creme. E se tu tira o excesso na toalha e vai passar o creme, ele vai secar assim. Porque o nosso corpo é muito inteligente. O frizz, gente, o frizz nada é essas escaminhas pra cima. Isso. Todo mundo tem frizz, o liso, o crespo, todo mundo tem frizz. O frizz não é crespo, a escama pra cima. Gostei dessa definição. E assim, ó, na Europa agora começou um movimento de aceitar total o frizz. Então, assim, até no Oscar, as atrizes, tudo tava com os cabelos assim, sabe? Tinha umas com frizz. Deus o livre é que nós usar um cabelo daquele. E Sim. tá normalizado, gente. Vamos normalizar. Eu acho que libertação do cabelo é porque, graça. A gente fica muito... O nosso país é muito quente, então é calor, ar-condicionado, sai na rua. Então,
entendeu? Aí leva aquele choque térmico, o cabelo faz... Porque o cabelo, as fibras dele estão sempre se abrindo para receber a água do ar, sabe? O oxigênio. Então, saudável isso acontecer. Por isso que o cabelo muda num ambiente mais quente, mais frio, mais seco, mais úmido. Exato. Sim. Mas vamos lá. Por exemplo, o cabelo lindo teu, parece que você fez até baby lisa, tudo. Mas não, é o natural ali. Não, mas você fez a fitagem, a que você explicou aqui pra gente, tá? Fiz de manhã. Que é tomou o banho, Tomei daí o banho, fez, botou... dividi ele, passei o creme, ativei, passei a escova polvo ali, penteei ele ali tudo. Aí passei a gelatina, bem pouquinho gelatina, e peguei a minha toalha de malha e estimulei ele. Quanto mais tu estimula ele de baixo pra cima, mais cacho vai formar. No caso da Ale, até nem se ela não quer tanto encolhimento, é assim, né, Ale? De lado. A gente só faz. Eu brinco que eu não gosto de parecer a Maísa. De ficar. E aí eu faço assim depois. Passa bagunçado. Mas o importante é ser feliz e se sentir bem. E né? uma dica importante para lisas e cacheadas: usar shampoo e uma boa máscara. Uma boa máscara. Não condicionador, né? Que eu aprendi isso com vocês. Não condicionador, não. Tu pode usar condicionador, mas quando tu tiver com pressa. O certo é usar shampoo e máscara, porque a máscara dá um tratamento de hidratação no Mas em toda lavada? Toda lavada. E tem gente que tem que lavar todo dia, daí lava também. Quem faz academia principalmente, tá? Eu dou um alerta aqui, porque esses aqui de baixo, então, quebra tudo. Quanto mais vai pra academia, soa bastante ou não soa, levanta o cabelo. Usa um amarrador de cetim. Faz um coquezão aqui. Um coque samurai aqui em cima, bem, né? Um coque fofo e vai pra academia. Sua demais o couro cabeludo, que tu sente, né? Aí tu lava uma mãozinha de shampoo só, coisa, sabe assim, uma passada embaixo pra tirar aquele suor. Porque senão tu vai ter problema. O suor é perigoso, E amarrar também com mais fofinho. Porque se tu amarra muito apertadinho, também faz aquele alisamento que a gente chama de tração. Ele vai quebrando tudo. Ai, gente. Você viu coisa, só, né? Gica? Tanta coisa. Não, eu até sei, mas chega na hora a gente não vai fazendo, né? A gente vai deixando. Mas tem que dar esse cuidado. Não, mas o que eu sugiro? Tu aprende lá com a gente. Um post-it. Tem cliente que faz, bota um post-it ali no espelho do banheiro. É o skincare do cabelo, né? Skincare. As maravilhosas, elas levam os kits delas e eu tenho as etiquetas, eu colocando número 1, número 2, pra saber a ordem, porque é muito. No começo parece um bicho de 7 cabeças, parece muito chato, muito, meu Deus, não quero mais isso. Mas com o hábito, tu vai criando, fica fácil. Vocês acreditam? Eu lavo meu cabelo e eu finalizo em menos de 10 minutos. Quanto tempo demorou sua transição? Levou uns 2 anos. Até 2 anos e mais 2 anos, porque eu quebrei tudo meu cabelo com óleo. Eu fui cortar bem curtinho. Daí você teve essa questão também, né? Sim, daí eu fui estudar. Mas até crescer, né? Você ia acostumando. Sim, daí eu fui usando. Levou faixa de 2 anos. 2 anos e pouco, por causa mesmo que daí ele tava com química. E aí usei o tal do óleo de coco, quebrou ele, daí ela cortou, cortamos e eu comecei. Eu cortei aqui, ó. Eu tenho até foto. Nossa, sim. No queixo, tá, pessoal? Aqui no queixo. Nossa, foi meio parecida comigo também, quando eu E comecei a usar errado amassado, lá atrás. No começo ele ficava assim, né? E aí, me julguem, sabe? Porque quem é que paga as tuas contas? Quem é que não existe certo e errado, não existe bom e mal, existe o que faz bem pra ti. Exatamente, é isso mesmo, então, Elise. Assim, eu acho que a grande mensagem, nossa, é isso, né? Mas eu acho que uma boa orientação ajuda, né? O processo fica menos dolorido. Porque eu tenho certeza que muitas se sentem reféns mesmo. Eu passei minha transição com o cabelo preso num coque, ou eu fazia escova. E a primeira vez que eu cortei, que eu saí com ele sem nada, eu chorei do lugar que eu saí até a minha casa. Porque as pessoas notam. Porque eu achava que tava todo mundo olhando pra mim, mas ninguém tava olhando pra mim. É coisa da nossa cabeça. É da cabeça. Daí é onde a gente entra lá com a terapia nessa dor. Quando que foi? Como é que foi? Vamos conversar sobre isso? Como já aconteceu também, de meninas tentarem fazer a transição, completarem a transição e chegar a falar, não, eu sou mais feliz lisa. E tá tudo bem também, né? Sim, tenho também, entendeu? A gente lá trabalha com todas as texturas e também a gente faz alisamento. Mas, porque eu cabeleireira há 25, né? Então, há 10 eu fiz a minha transição, há 10 que eu criei a cachearia. Então, eu tenho ainda muitas clientes que ainda alisam, mas alisam com... nós temos 2 químicas que não fazem mal ao meio ambiente, nem a minha saúde, nem a tua. Sim. Que é uma hidróxido de guanidina, que é para as afros, e o triglicolato de amônia, que são para as lisas, para você, para mim. Entendeu? Que dá para fazer. A Jaqueline também usou muito tempo cabelo alisado também.
Então, o restante, ele danifica bastante a saúde também. Estamos aqui com especialistas em cachos, mas o importante mesmo é você se libertar e ser feliz do jeito que você quiser. Mas eu acho que foram dicas bem legais, né? Que a gente recebeu aqui, né? E esse acolhimento que vocês dão também. Fiquei encantada, viu, meninas? Encantada mesmo. Vocês têm uma energia bem legal e é isso que a gente precisa mesmo. Quando fala de autoestima. Sim, né? É autocuidado, do né? autocuidado, né? De você se encontrar. E uma perguntinha que eu fiz ela no intervalo aqui, que eu acho que pode ser pra muitas mães, né? A gente tá até meio estouradinha aqui. 60 minutos hoje. Pros meninos, adolescentes, a gente vê também que eles gostam. Falar isso eles mesmo. são tão cuidadosos. Vocês atendem também? Sim. A gente tem uma gama muito grande de meninos entre 11 e 18, que é a fase da adolescência, que eles estão eles estão querendo saber quem. A gente já passou por isso, né? Então, assim, é onde eles querem saber que cabelo é e eles querem deixar crescer. Então, daí a gente auxilia, ensina tudo, é maravilhoso. Eu vou levar o meu menino lá. Vou levar, prazer, ele vai adorar, É o que ele tava precisando. Então. Meninas, arroba de vocês, contato. Foi bom demais, rende outros programas aí, ó. É o arroba para o pessoal conhecer e mais uma vez o endereço. Então, eu trabalho no estúdio, mas na verdade eu trabalho com sobrancelha. Eu ia falar que a Jaque... isso é um outro assunto para outro programa, então, aí né? agora vai vir ao contrário. A Jaque senta aqui pra falar e eles vêm dar um apoio moral pra ela. Você Jaque... lá trabalha com as sobrancelhas dentro do espaço. É que assim, eu sou filha e neta de cabeleireira. Tentei fazer a parte do cabelo, não me apaixonei muito e fui pra sobrancelha. Que é outro espaço que a mulherada tá investindo bastante. Você volta aqui pra contar. Com vai certeza, voltar. vai Pode ser ser, uma honra. voltar. Pode. Então tá, mas o arroba de vocês, arroba Estúdio E, esse mudo, né? estudioe.cachearia. Nosso contato é 9926-1255. Estúdio E Cachearia, fica lá perto da mesquita, na prefeitura, uma casa roxa. Se tá no carro, não conseguiu matar, depois manda aqui pra gente que a gente manda o endereço. Meninas, obrigada, viu, querida? Sucesso pra vocês. Tá? Foi um prazer, gratidão. Ficamos por aqui? Ficamos só um recado, porque o Cripa me mandou uma ameaça aqui, ó. Fica esperta quando estiver andando na calçada, hein? Eu sei, Cripa. Porque ele já tentou me atropelar. Olha só! mas na paz, tá, gente? Na paz, de brincadeirinha, Cripa, brincadeirinha. Buzina antes, tá? E ficamos por aqui. Ficamos. Maravilhoso o programa de hoje. Bom, né? Muito bom. Amanhã tem mais, tá, gente? 5 horas da tarde. Até lá.